Vamos lá, então. Boa noite, doutores. Boa noite, doutora Ana, ao nosso colega doutor Álvaro, ao doutor Carlos, doutor Ramon, a doutora Thelma, que nos assiste aqui. Nós temos aqui também dois participantes, né, na sessão. Me perdoem o seu nome, né? Fugiu? Luigi e a Júlia, para registrar aí na sessão de hoje, do dia 30 de julho de 2024, última sessão. Eu tenho a honra de presidir, e com isso, invocando a presença de Deus, declaro aberta esta sessão. Teremos hoje 5 processos, eram 6 na pauta do 35 de 2024, porém o processo de 216-2024, o advogado que estaria presente, ele está tendo uma sessão de julgamento no futebol de campo. E em conversa hoje à tarde, fez pedido formalmente, e o pedido para adiamento desse processo foi definido para a próxima sessão. Bom, sem mais delongas, temos o primeiro processo, autos 2011-2024, Campeonato Copa União 2024, Beltrãozinho e Laranjeiras Futsal, denunciado Simon de Freitas Rodrigues pela infração do 28, parágrafo 2º, denunciante doutor Lucas e relator designado doutor Álvaro, do qual tenho a honra, já desejando uma ótima noite, de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. A pessoa, eu cumprimento os demais auditores, excelentíssimo senhor doutor Ramon também, que presente representando a Procuradoria, doutora Thelma, nossa ilustríssima secretária Ana, qual sem ela nada acontece. Vamos lá. Campeonato Paranaense, Copa União Masculina 2024, ABF Beltrãozinho Futsal versus Operário Laranjeiras. A data foi dia 13 de julho de 7 de 2024, em Francisco Beltrão, denúncia recebida dia 18/7. A Procuradoria, na pessoa do eminente procurador doutor Lucas Oliveira Silvestre, denuncia a pessoa de Simon de Freitas Rodrigues, registro número X da equipe Beltrãozinho Futsal. Pois, conforme descrito no relatório do árbitro, por discordar das marcações da arbitragem, vindo em minha direção, me peitando e dizendo, abre parênteses, você está de brincadeira, você está de palhaçada, veio meter a mão, vai se ferrar, fecha aspas. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, pelo que pediu a condenação. Provará o alegado pela súmula, relatório da equipe de arbitragem, não apresentou outras provas. Peço vênias aqui, o relatório da súmula ipsis literis, o que está, entre aspas, da própria denúncia, por amor à brevidade, eu estou suprimindo. Ele tem uma pena de uma partida de suspensão como atleta, processo 185/2024 dessa primeira comissão, pelo mesmo artigo, né, do jogo realizado dia 2 de julho. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Álvaro. Sem advogado, sem defesa, sem provas, passo a palavra ao doutor Ramon. Obrigado, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os demais auditores, especialmente aí, doutor Álvaro, relator nos autos. Aproveito também para reverenciar a presença da ilustre procuradora, a doutora Thelma, que nos acompanha hoje nessa sessão de julgamento. Reverenciar também os trabalhos da nossa secretária Ana, que sempre com brilhantismo proporciona para nós toda a facilidade para poder estar aqui nessa sessão. A presença aí do Luigi e da Júlia, que estão aí na sessão de julgamento, acompanhando, e dizer que a Procuradoria, vendo aqui a denúncia e o que mais consta dos autos, que a infração está devidamente caracterizada pelo que foi relatado pela arbitragem, pois as expressões utilizadas pelo atleta são expressões que configuram, sem sombra de dúvida, uma reclamação desrespeitosa contra as decisões da arbitragem. Por conta disso,
está devidamente enquadrado no dispositivo do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CBJD. Pugnando, então, pela procedência da denúncia e a condenação dentro do esperado pela penalidade, destacando a reincidência do atleta específica com relação à mesma conduta e ainda por decisão desta comissão, razão pela qual a procedência da denúncia é a medida que se impõe. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço pela palavra. Doutor Álvaro, apto a proferir seu voto? Sabe, senhor presidente? Vou falar. Ok. De forma bem breve, senhor presidente, eu estou acolhendo a denúncia, primeiro pela presunção da súmula, né? Segundo, não houve defesa, nenhum fato impeditivo, extintivo ou modificativo da denúncia oferecida pela Procuradoria. Ainda cito aqui, nas minhas anotações, o João Zanfolin Chabatura, página 322 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva comentado. Desrespeitar membros da arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões. O sentido de desrespeitar é desacatar, perturbar. Mas o sentido da reclamação desrespeitosa contra as decisões é ir além da mera crítica. É a reclamação acompanhada dos xingamentos tradicionais. A ofensa contra a honra, depois ele discorre sobre a ofensa contra a honra. E ele diz assim ainda, para não correr o risco da ofensa, o princípio da legalidade, criou-se previsão legal para punir novas condutas, pois as condutas contrárias à disciplina ética não são terminativas. Inclusive, outras manifestações contrárias podem surgir, porque o esporte é muito dinâmico dentro e fora da disputa. Então, assim, ficou claro ali na forma como o árbitro colocou, que ele agiu, já tem antecedentes, né, que ele agiu conforme dispõe o artigo, ele desrespeitou o árbitro, e a minha proposta de voto aqui é a suspensão de 3 partidas, senhor presidente, como eu estou votando. Ok. Perdão, doutor Cláudio, sabe? Senhor presidente, boa noite. Cumprimento o doutor Álvaro, que está virtual, doutor Ramon, doutora Thelma, a Ana, a Júlia, o Luigi. Bem, eu vou acompanhar o voto do relator, senhor presidente, integralmente, até porque no processo em que ele foi condenado a uma partida, eu me lembro que fui o relator, e a gente considerou bastante o fato dele ser primário, né, e ter dado apenas uma partida, mas a situação é muito semelhante, então não tem como divergir ou discordar da punição proposta pelo relator. Tá vendo, doutor? Doutores, brincadeiras à parte, eu concordo, tu acompanha o voto da íntegra, e ressalto que uma pena não ter uma prova, um advogado aqui defendendo um atleta, né? E quem sabe poderia ter diferente o próprio atleta se manifestando em relação à acusação que possa acontecer, né? Com a devida vênia à Procuradoria, né? Que eu acho que não desmerecendo o trabalho, dizendo que a acusação não é fiel, mas é lamentável a falta de vontade de ter essa defesa. Às vezes, senhor presidente, às vezes pela própria... Às vezes é não ter defesa mesmo. Às vezes o cara fez mesmo e deixa rolar, né? Às vezes não está nem preocupado com o que está acontecendo aqui. Mas, enfim, então, por unanimidade, fica o senhor Simon de Freitas Rodrigues considerando as disposições aqui postas para os pares, acompanhada por mim, em 3 partidos de suspensão. Esse é o resultado. Autos 212, Campeonato Paraense, Prata Feminino. A CEF Chopinzinho e Delegação Itaipulandiense. Na data do jogo 13/7/2024, denunciado a CEF Chopinzinho pela infração do artigo 206, procurador denunciante, Dr. José Adilson Gonçalves, relator designado, Dr. Carlos Fonteiro, vou passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Denúncia informando ao tribunal que a partida entre a CEF Chopinzinho e Delegação Itaipulandiense começou com atraso de 38 minutos por conta do
a falta de ambulância no momento do início da partida, senhor presidente. Por isso, a Procuradoria ofereceu denúncia contra a EPD por infração ao artigo 206 do CBJD. O jogo aconteceu no dia 13/7 e a denúncia protocolada no dia 18/7. Tanto tempestiva, vieram os documentos que normalmente acompanham. Não tem defesa escrita. A EPD tem alguns antecedentes vigentes, todos do ano passado, mas ainda vigentes. Específico? Não, nenhum específico em relação ao 206. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Carlos. Doutor Ramon, a palavra está com você. Obrigado, senhor presidente. De fato, o relatório da súmula é a prova contundente aqui com relação à imputação, né, do atraso da ambulância. Eu só gostaria de destacar que, de acordo também com o relatório da arbitragem, o jogo teve transmissão televisionada por televisão, né, televisionado. Então, o atraso é uma circunstância que causa um prejuízo, além do atraso da partida comum aos atletas, né, ao esporte, também a quem subsidia a atividade das equipes, né, o patrocínio, televisão. Então, isso de fato, somado aos antecedentes, né, a reincidência da EPD e as consequências que o atraso da partida causa, merecem, além da punição devida, uma reprimenda um pouco maior para que situações como essa não ocorram novamente. Então, diante disso, a Procuradoria pede que seja julgada procedente a denúncia com as medidas de direito. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Ramon. Bom, não temos defesa. Passo a palavra ao doutor Carlos. Para conferir seu voto. Para conferir seu voto? Sim, senhor presidente. Vamos lá. Bem, aqui, como bem pontuou o procurador, a súmula, né, goza de presunção de veracidade. Obviamente, poderia a EPD ter vindo ao tribunal, apresentado defesa, justificado o porquê do atraso da ambulância, o que seria bastante razoável, né? Em se tratando de uma ambulância, poderia estar em atendimento e não ter outra a substituir, sei lá. Mas preferiu ignorar a denúncia, preferiu simplesmente não comparecer. Então, estou acolhendo a denúncia, senhor presidente, e condenando a EPD a pena de R$500. Ok, doutor Álvaro. Um voto, Vossa Excelência. Como é que você chegou nesse cálculo, doutor Carlos? O cálculo, eu não fiz uma parametrização de cálculo. O dispositivo diz que é de 100 a R$1.000. Por minuto. Oi? Por minuto. Por minuto. É o 206, né? O 206 é sempre por minuto. Tem 15 de tolerância, então a gente desconta os 15 de tolerância. Então, né? tem aquele 15 previsto no regulamento, daí sobra 20. 13 minutos. Porque eu olhei o processo que foi julgado por nós, o doutor Arthur, que foi o relator pelo 191, era placar eletrônico, né? Mas você vê que, mesmo tendo sido julgado, parece que não se organiza, né, a EPD. Os outros dois julgamentos ali de antecedentes é pela segunda comissão, daí eu acabei não olhando os processos, falei só do nosso. Aí você desconta os 15, sobra 23. 23. É 30. Por minuto seria 2.300. Se aplicar 182, daria 1.150. Então, Não, se for R$100 por minuto? É R$100 por minuto, é mínimo. É o que diz o código, não compete a gente mudar. por minuto. Não, sim. Mas quantos minutos são? 23 de atraso. 23 no total. Não, descontado já os 15 de tolerância. Então, É 38 de atraso. É 38. Então, eu concordo com a Vossa Excelência, doutor Álvaro. Eu coloco R$2.300. Sem aplicar 182?
Não é série prata? Não é Deixa eu ver. profissional? Eu não cheguei a olhar, deixa eu É abrir. feminino, série prata. Feminino, série prata? É, É, série prata pressupõe que não aplica, né? 182 e caberia. e bem, caberia a EPD estar aqui para fazer a defesa e solicitar a aplicação do É aquilo 182, que eu né? falo, né? O 182 é que só quando é muito escancarado, né? Exatamente. Então, eu reformulo, senhor presidente, eu aplico 2.300 de penalidade. Doutor Álvaro, Acompanhe. R$ 2.300. Eu acompanho também, é o que nós tinha vindo. Já votamos anteriormente? Não, tá. É. Processo? Então, não fugiria desse parâmetro. Então, fica a equipe denunciada, apenada pela infração do artigo 26 em R$ 2.300, ressaltando que o recorrente tem que ser 5 dias. Dando sequência ao auto 213, Campeonato Paranaense Base Sub-17. Castro Futsal e União Tibagi. Denunciado, temos o Luan José da Cruz, atleta, por 2 infrações, 254 para o primeiro e 2 do campo. Procurador do Ministério José Edilson Gonçalves, relator designado do canal, qualquer um passar a palavra. Deixa eu perguntar uma coisa. Dativo não precisava, né? Nesse? Alô? Já vamos verificar, Felipe. Aí nós temos mais um aqui, então. Porque também... Eu estou até conferindo a idade dativa, não sei se é menor ou só quando é 16, com 17, preciso, deixa eu ver aqui. Me deu até branco agora. Ai, ai. Menor de 18 para qualquer um. Não foi nomeado. Está no artigo 31. Não tem que ver se ele já tem 18, esse que é o detalhe. Se ele já tiver, aí não tem problema. A gente só precisa descobrir isso. É porque é sub-17? Né? É base? É sub-17, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu até conferir de volta. Cadê? Sub-17, não vai ter 18, não tem como. Mas se ele fez 18 anos durante o campeonato? Mas só se ele fez da denúncia para cá, né? Não? Então, é isso que a gente tem que ver. São 2, né? Então ele fez durante da denúncia para cá. Fez da denúncia para cá, não precisa dar tipo. 9, Fez 2008. 8, 18. Não. 2008, tá com 16. Tá com 16, é. Tá com menos até. Não. Tem que ser 2006. O cara tem que ser nascido de 30 de julho de 2006 para baixo. Não, vocês vão ter que adiar esse processo. Por isso que eu perguntei quando a gente estava no começo se tinha alguém, aí eu falei assim, mas eu acho que tem um meu que precisava de dativo. Eu tinha notado aqui, deixa eu ver. Exatamente. Exatamente. Então, baixa para vir dativo na outra semana. Pode deixar eu mesmo como relator, não tem problema. Pode? Tá. Pode. Daí eu abro, eu já tinha feito o voto. Já pode Procurar o Bruno. O Bruno César Santu, da Atlético de Puma, infrator. Tem mais um? Tem mais um próximo? Era o teu, né? É o 14. É, isso aí também.
Mas o dele é 254A, eu acho. É. E é sub-17 não vai ter 18. Muito difícil. Ih, É. menos ainda. Mais novo que o outro. Não, 5 do 7. Bebê de tudo. Essa criançada que gosta de bater no jogo. Mas é o ano do zero. o ano. Hein, doutor Ramon? 17. Uhum. Estão aprendendo cada vez mais cedo, né? Vamos bater o recorde hoje, Carlos. Oi? Doutor Carlos. Excelentíssimo doutor Carlos, vamos bater o recorde hoje e vamos mandar para o Arthur como é que nós acabamos com o julgamento da velocidade 10. 10. Doutor, então vamos lá. Auto 203 de 2024. O denunciado aqui é menor de 18 anos, então por isso vamos adiar o processo para a próxima sessão. Da mesma forma, auto 214 de 2024, o denunciado Bruno César Santur, também é menor de 18 anos, processo que será adiado. Em princípio, mantemos a relatoria dos doutores? Pode ser. Então, ok. Doutores, então vamos ao último da pauta. Estamos no 216 aqui de adiamento. Auto 215, 2024, Campeonato Paranaense, Série Bronze masculino, Toledo Futsal e Gaúcho Futsal. Jogo em 3 de julho de 2024, denunciado Jefferson da Silva Leite, atleta da equipe gaúcha, do coração 250 para primeiro, inciso primeiro, procurador denunciante aqui presente, o doutor Ramon. Momento que passa a palavra do relator, doutor Álvaro. Ok, obrigado, senhor presidente. Trata-se de Campeonato Paranaense, masculino Série Bronze, conforme Vossa Excelência já nominou ao anunciar. Toledo Futsal versus Gaúcho Futsal, 13 de julho, denúncia recebida no dia 22 de julho, denúncia realizada pelo eminente procurador aqui presente, doutor, excelentíssimo senhor doutor Ramon Baldino Garcia. A Procuradoria denunciou o atleta Jefferson da Silva Leite, camisa 11, registro X, da equipe Gaúcha Futsal PowerNet, pelos fatos e infrações conforme consta o relatório da súmula, a seguir relacionados. Doutor Carlos está conseguindo me ouvir? Sim. Então, olá. Relato que aos 38 minutos e 54 do jogo expulsei de forma direta o atleta número 11, o senhor Jefferson da Silva Leite, registro X, da equipe Gaúcha Futsal PowerNet, devido a uma disputa de bola no meio da quadra de jogo, ao puxar seu adversário pela camisa, derrubando o mesmo ao solo, impedindo assim uma oportunidade clara de gol. Esse veio bem descrito. Nesse sentido, considerando o teor das palavras e da conduta, anunciado fugiu o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º. Ele disse que iria aprovar o alegado pela súmula, relatório da equipe de arbitragem. Peço vênia para novamente, para não ter que fazer o relatório, por amor à brevidade, né, da súmula, porque ipsis literis do que consta da denúncia, exceto pela seguinte frase: o atleta expulso saiu normalmente de quadra de jogo. Esse é o relato que o árbitro colocou, só como complemento ao que o eminente procurador colocou. Não possui nenhum antecedente. É o relatório, senhor presidente. Bom, não temos defesa nem provas. Tenho a honra de passar a palavra ao doutor Ramon, que é o procurador denunciante. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista o objetivo da celeridade e simplicidade, sem mais delongas, né, sendo objetivo, o relatório da súmula é bastante preciso e detalhista com relação à conduta do atleta, razão pela qual configura a infração apontada na denúncia, pedindo, então, a procedência da denúncia com a condenação do atleta às medidas determinadas pela infração. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço pela palavra. Doutor Alvo, apto para o seu voto? Apto. Então, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu não julgaria de forma diversa nesse caso, né? Além da presunção da súmula, está muito clara a súmula, o relatório do árbitro ali, com relação ao artigo 250 e a tipicidade colocada. E aí eu cito aqui também no código comentado, João José Folin, na página 313,
Ele diz, desleal é aquele ato praticado à traição. No futebol, quem age assim é taxado de traíra. Abusa da boa-fé e confiança da vítima, seu colega de profissão. A tipificação do ato desleal hostil como infração tem como objetivo principal o de preservar a disciplina dos participantes durante a disputa da competição, sendo, portanto, este o bem jurídico protegido de forma imediata, vez que a incolumidade física do ofendido também é albergada. Como exemplos, teríamos de impedir ilicitamente situação clara de gol, que além de frustrar o torcedor, pode comprometer o resultado da partida, ou de empurrar assintosamente, por exemplo, o companheiro, fora de uma disputa jogada ou qualquer outro tipo. Em ambos os casos, o árbitro é orientado a amonestar o atleta infrator, inclusive podendo ou não expulsá-lo. Então, com esses argumentos, eu tenho a honra em acolher a denúncia, muito bem posta, e voto pela punição de uma partida de suspensão convertido em advertência. Conforme o parágrafo 2º. É o meu voto, senhor presidente. Perdão, ficou? Advertência. Uma partida convertida pelo parágrafo 2º ali, pela advertência. Né? Porque ele não tem antecedente e tal, né? Então, Já pela advertência, não tem gravidade, então, pela advertência, nunca teve punição o atleta. E é série bronze ainda também, então, estou bonzinho hoje. Vou acompanhar sua bondade, doutor Alves. Eu achei que você ia absolver o atleta. Não, aqui tá diferente daquela, né, doutor Alves? Tá bem diferente. Mas tá no meio da quadra. Como é que você sabe se ele ia acertar o gol ou não? Vai que ele chuta para fora. Mas aí é problema do atacante, não é problema de quem fez a falta. Porra. Eu não me aguento. Vamos Doutores, auto 215, tem uma ordem para o relator. Então, fica denunciado o Jefferson de Leite, advertido pela infração do 250 parágrafo 1. Doutores, com isso, reforçando, auto 203 e auto 214 adiado, por falta por ser sub-17, né, menores de 18 anos, e 216 adiado a pedido do advogado que não pode estar presente, tendo em vista que teve julgamento em outro tribunal no mesmo horário. Feitas as observações, agradeço a presença de todos, doutor Ramon, doutora Thelma, que nos acompanha, e acompanha as divergências aí, pelo que eu vi. Doutor Álvaro, obrigado novamente. Doutor Carlos. Eu que agradeço, senhor presidente. Doutora Ana e aos demais presentes aqui. E declaro encerrada a sessão.